Olá, eu sou Gilmara Teixeira, pastora e educadora religiosa na Primeira Igreja Batista em Figueira, Nova Iguaçu. Nós estamos aqui para mais uma lição da revista Palavra e Vida. Aliás, hoje, a última lição dessa série, no qual a gente vem falando sobre os riscos da depressão e da ansiedade. Perdoe-me, tô com a voz ruim, parece que eu tô ficando resfriada. Mas mesmo assim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as experiências através do livro de Filipenses, na orientação de Paulo, para que a gente não corra esse risco através da ansiedade, a gente não caminhe para uma depressão. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Logo no início, vem falando assim: a ansiedade verdadeiramente tem sido uma das maiores causas de depressão no nosso tempo. A gente vê pessoas o tempo todo inquietas e ansiosas por tudo. A gente vem falando isso a cada semana, porque são problemas de família, problemas de trabalho, problemas financeiros, enfim, todos os tipos de problemas que nós temos enfrentados tem deixado com que as pessoas fiquem loucamente ansiosas. A ansiedade tem sido uma das principais razões que desenvolve doenças psicossomáticas e que levam as pessoas aos hospitais, sentem dores de cabeça e sintomas que você nem imagina que de repente você está tendo, dores na coluna, dores pelo corpo, e simplesmente vem por conta da ansiedade. A crise de ansiedade, quem já sentiu uma crise de ansiedade, a crise de ansiedade parece que você está infartando, que você vai morrer, que muita falta de ar, muita angústia, muita dor no peito, parece que é o coração que vai parar, e quando chega no médico, o diagnóstico é crise de ansiedade. A gente precisa procurar entender um pouco isso, Afinal, quem nunca lidou com ansiedade? No ponto 1, a gente vai começar a trabalhar, fala assim, a ansiedade dos filipenses. Esse foi um dos motivos que fez Paulo escrever os filipenses, porque aqueles irmãos estavam passando por vários motivos. Como pra gente não falta motivos hoje, para eles também não faltavam. Eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, por conta do cristianismo, havia egoísmo e vaidade entre os irmãos da igreja já lá naquela época, havia falsos mestres, confundindo a mente dos crentes. Paulo estava na prisão naquela época, mas quando ele foi informado disso, imediatamente, Paulo, através da orientação do Espírito Santo do nosso Senhor, ele resolveu escrever uma carta a Filipenses para poder passar essas orientações para eles, e essas orientações nos alcançam até os dias de hoje, Olha que coisa legal. E essa carta tá lá em Filipenses, eu vou ler com vocês aqui, Filipenses 4, de 4 a 9, muito conhecida, mas para quem não conhece, olha que legal. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, Paulo, ainda na prisão, orienta aos filipenses a não ficar ansiosos. Gilmara, mas falar é fácil. Realmente, falar é fácil.
complicado é vivermos. Mas o que a gente traz para a nossa reflexão do dia de hoje? Que Paulo lembra que o verdadeiro motivo para viver não vivermos mergulhados na ansiedade e na angústia pelo que vai acontecer hoje, ou amanhã, ou daqui a anos, é levar as nossas orações, as nossas aflições em petições ao Senhor, coisa que nem sempre nós temos feito. Porque no momento de angústia, no momento de aflição, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente se sente fraco, a gente se sente tão angustiado que a gente cessa com as nossas orações. A gente cessa com a nossa leitura bíblica. A gente larga mão, a gente deixa de usar o que melhor nós temos, a arma que nós temos. Né? A gente não se defende, a gente fica totalmente solto. E essa carta é muito interessante quando Paulo vem falando isso. No 2 ele fala assim, ó: a palavra de Deus nos fala que por trás da ansiedade encontra-se possivelmente um grave erro, a desconfiança ou descrença na soberania de Deus. Ué, mas o crente é descrente, Paulo quer dizer que por mais que eu creia, por mais que você creia, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento da ansiedade, nos tornamos descrentes. A gente não consegue ver a famosa dita luz no fim do túnel. Parece que não vai acontecer, não há saída. O nosso cérebro parece que trava, e é realmente isso. A ansiedade nos trava. A ansiedade, ela trava o ser humano de uma tal forma que a gente não consegue buscar a Deus. Olha que interessante isso, e complicado, né? Então, o que a gente acaba falando? Aqui na lição ainda vai trazer isso pra gente. Desconsiderar a bondade e o poder de Deus no meio de uma tribulação nos torna incrédulos. É isso que está falando. Eu, Gilmara, incrédula? Gente. Eu, Gilmara, pastora, educadora religiosa, professora, quando estou passando por momentos de angústias, de tribulações, de problemáticas familiares, me torno momentaneamente incrédula. Isso. Porque eu sou ser humano, sou uma pessoa como outra qualquer. Eu não tenho superpoderes. Raios saem dos meus dedos. Eu resolvo os conflitos, as tribulações. Comigo não. É pra mim, é pra você não. Não, isso não acontece. Eu me torno incrédula. Momentaneamente, eu deixo de orar, eu me sinto a pior pessoa do mundo, me sinto péssima. Mas a lição também vem nos orientando, né? Na carta aos Filipenses, a gente aprende isso. Lê Filipenses, é bem pequenininho. Que o que não pode acontecer é a gente continuar prostrado dessa maneira o tempo todo. A gente tem que... peraí. Como que eu saio disso? Bíblia, leitura bíblica. É isso, não estou lendo a Bíblia. Oração. Caramba! Como que eu posso chegar até o meu pai e pedir para ele me ajudar e eu não estou fazendo isso? Que burra, Gilmara. Falei uma palavra forte, né? Falei para mim, para você não. Mas é assim que eu me sinto. Caramba, por que eu ainda não fiz isso? Porque a gente se sente tão fraco, tão angustiado, que dá um branco aqui, ó. Dá um branco e você não sente vontade de fazer nada. Você se sente prostrado. A palavra é essa, caído, né? Se prostrar, se jogar, se cair, não querer. Sendo que, a gente tem que lembrar que a gente pode levantar, né? A lição na palavra 62, na página 62, vem falando, o problema é que a maioria das pessoas afirma que nos momentos de tribulação não consegue encontrar forças para orar ou ler a Bíblia. A gente está fraco. Então, só que o que a Bíblia diz também, que quando você está fraco, você está forte. Recebe aí, pega isso. Né? E daí,
vem uma parte pior. Se você não tomar cuidado, vem vontade de morrer. Você, não tem mais saída para o meu problema, não vejo solução, quero a morte. A gente falou, acho que na semana passada, retrasada, eu não me lembro, que chegar a pensar no suicídio chega a ser normal. O problema é você começar a caminhar para isso, né? Para a questão do suicídio. A gente está, aliás, a nossa lição, hoje é a última lição, mas coincidiu, né? A nossa última lição está sendo realizada no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é a campanha que alerta, né, sobre o suicídio, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre todas essas doenças, né, psicossomáticas, doenças mentais, enfim. O foco é a depressão, mas que leva geralmente ao suicídio. A gente só cuida da depressão em setembro? Não. Aliás, minha parede amarela, combinou, ficou show. Não foi intencional. Mas o Setembro Amarelo é para chamar mais atenção, mas a gente tem que cuidar em todos os meses, de janeiro a dezembro. O Setembro Amarelo é para que você tenha esse olhar maior, né? A gente vem falando de ter esse olhar o tempo todo, né? Então, como eu vim falando aqui, nas demais coisas é mais ou menos isso, diante de Deus que devemos tornar conhecida todas as nossas petições. E a gente não tem feito isso, né? O remédio que pode fazer a diferença na vida das pessoas, para que possa encontrar a paz, é ser grato. A lição vem falando isso também pra gente. Como ser grato num momento difícil desse? Você automaticamente só vê coisas ruins. Mas para que você comece a se tornar grato, você tem que lembrar de coisas lá atrás que Deus já concedeu para você. Eu não vou ficar aqui mencionando, você tem a vida, você tem saúde, não. Você sabe o motivo pelo qual você é grato. Por que você é grato? Você não tem nenhum motivo para ser grato a Deus? Acredito que tenha. Em meio a todos os nossos problemas, em meio a todas as nossas angústias, as nossas aflições, nós temos motivos para ser gratos a Deus, né? Quando a gente começa a ser grato, a gente começa a pedir socorro a Deus, a pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa, tu já fizeste tanto por mim, eu tô aqui murmurando, lamentando. E você começa a sair, sabe, do fundo do poço no qual você estava. Então, isso é muito legal, Não podemos, no pensar e agir, não podemos e nem devemos viver como se os problemas não existissem. Eles existem, lógico. Precisamos encará-los de frente. Frasezinha complicada, né? Não podemos viver como se os problemas não existissem. Gente, os problemas sempre vão existir. Mas a gente precisa encarar eles de frente. Agora, eu tenho uma forma de encarar, você tem outra, você precisa buscar a melhor maneira. Sendo que a Bíblia e a oração, elas fazem parte desse conjunto para encarar a melhor maneira. Hoje, como é a nossa última lição, eu queria relembrar com vocês aqui rapidamente, a gente está terminando. Eu vou dar uma lida aqui, porque eu não me lembro toda de cabeça, mas nós estudamos, tá aqui do meu lado, sobre o crente e o sofrimento. Olha, sobre a universalidade da ansiedade e da depressão, a universalidade falou que depressão pode dar em rico, pobre, preto, branco, qualquer pessoa, universal, né? Aí foi a depressão por conta da perda, quando você perde, seja luto, seja emprego, seja um amigo, uma perda que às vezes é insignificante para você, é muito importante para mim, pode me levar à depressão, aquele tipo de perda. Sobre por oposição e murmuração,
As pessoas ficam murmurando muito, fazendo oposição a você no trabalho, na igreja, na família. Às vezes nem todo mundo sabe lidar com isso. Pode chegar uma depressão. A depressão por conta da culpa. Você precisa abandonar a culpa. Reconhecer que nem tudo. A culpa é sua. Não foi culpa sua. Larga isso. Não dá. A depressão por conta dos prazeres, riquezas e fama. Né? Falamos do rei Salomão, que teve tudo. O cara podia ter tudo o que quisesse. E no final ele viu que não trouxe felicidade. Depressão por conta das frustrações. A gente às vezes quer tanto uma coisa, mas a gente se frustra. E às vezes até consegue, se frustra com o que conseguiu. Fala, não era isso que eu queria, não. E fica em depressão por conta do ódio. Guardar um ódio, uma coisa assim. A gente aprendeu, eu aprendi, olha, porque eu aprendo. Eu aprendo o tempo todo, eu tô aprendendo o tempo todo. Falei, nossa, que bacana, isso eu não sabia. Que o ódio é um sentimento legal. Como assim? Não tem problema, assim, todos os sentimentos são legais, mesmo os ruins. Você não pode cativar ele de forma que ele cresça tanto dentro de você. A pessoa me fez eu ficar com uma raiva, me deu um ódio. Tudo bem, mas eu tenho que dominar aquilo e tirar o ódio da minha vida. Aprendi. A depressão por conta da comparação. Fulano tem isso, fulano tem. Fulano tem. É ele, eu não. Mas eu tenho outras coisas bacanas que o fulano não tem. Tranquilão. Sobre a rejeição da solidão. Tem pessoas que não lidam bem com a solidão, não lidam bem com a rejeição. Isso pode ser por N motivos. Tudo isso pode levar à depressão, gente. Olha só. A depressão por conta da decepção consigo mesmo. Para de se cobrar tanto. Tem gente que se cobra, quer ser melhor, ou quer tudo perfeito, quer tudo certinho. Não dá. Semana passada, por conta das tribulações, vão vir tribulações. Caraca, não tem jeito. E hoje, né, por conta da ansiedade, vamos ter momentos de ansiedade. Então, olha, foram 13 semanas bem legais, batendo papo com vocês, para que a gente entendesse que temos que tomar conta um dos outros, temos que tomar conta de nós mesmos, porque se nós não estivermos legais, como que a gente vai tomar conta do outro? As pessoas fazem uma grande confusão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Segundo mandamento. Como que eu vou amar o outro se eu não me amo? Primeiro se ame. Se você não se amar, como que você vai amar o outro? Se você não cuidar de você, como que você vai cuidar do outro? Aprendi. Muito legal, sabe? Então, os neurotransmissores têm que estar funcionando. Se não estiver legal, eu tenho que procurar um psiquiatra. Eu tenho que procurar um psicólogo. Existe psicanalista, existe sessão de hipnose. Existem tantas técnicas para nos ajudar quanto as questões mentais, emocionais. E, nossa, foram 13 semanas assim de viagem. Consegui levar, viu? Então isso é muito importante. Foi muito bacana. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessas 13 semanas. E dizer que a gente precisa se manter firmes. Porque a depressão e a ansiedade, não me lembro os dados, eu passei os dados na primeira aula, se não me engano. Agradecer a todos os psicólogos que nos ajudaram. Mas fica em primeiro e segundo lugar na doença que incapacita o ser humano hoje em dia aqui no Brasil de trabalhar, de ter qualidade de vida, de viver. O número de suicídio é enorme. Nossa, muito grande. Então é isso, gente. Muito obrigada. E a nossa EBD virtual não vai parar não, tá? Semana que vem vai ser a nossa primeira aula sobre alguns assuntos bem bacanas. Bem bacana em relação à quarentena. Coisas que foram surgindo durante essa quarentena aí, tá? Que Deus proteja a todos, os guarde, guarde o coração de vocês, a mente, em relação à ansiedade e à depressão.
Fiquem com Deus.